Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Mídia e Memória do Projeto REC à Tarde. Nessa sessão, a gente apresenta para convidados algumas das peças que formam aqui o acervo do SEDOC à Tarde. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, como sempre aqui, né? Nos temas abordados no REC. Mas são os 40 anos da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E a gente está aqui com a presença muito especial, a reitora Adriana Marmori Lima. E a gente vai mostrar aqui para ela alguns desses registros de à tarde sobre essa longa trajetória da UNEB. Preparada, professora Adriana? Sim, vamos lá. E são alguns mesmo, gente. A gente tem muitas partes da UNEB aqui, tanto de texto quanto de foto. Pois é, e a gente começa aqui com a imagem panorâmica, né, que mostra, digamos assim, né, o principal, o campus 1 da UNEB aqui em Salvador, né, mas uma imagem muito bonita. Professora Adriana. Linda. Dá para ver o prédio da reitoria e toda a extensão, né? E isso é interessante porque a UNEB ela se fixa em um antigo quilombo, quilombo Cabula. E quando nós estávamos o ano passado organizando com o terreiro Ilê Axé Opó Funjá, né, o sexagenário de Mãe Aninha, eu achei interessante porque ela já tinha falado há muito tempo atrás que o sonho dela é ver os filhos e filhas com anel no dedo. Nossa. Então tem uma relação muito próxima, né, da UNEB nesse lugar enquanto um espaço cultural, antigo e um espaço que a gente sabe que foi um quilombo. Pois é, e é muito interessante porque tem uma identificação muito forte de quem é morador do Cabula e do entorno do Cabula como uma referência. Sim. Né? Eu percebo muito isso com algumas pessoas, né, conhecidas e conhecidos. Então, assim, a referência de morar no Cabula é o NEB. Sim. Né? Isso é muito importante. Eu morava lá, a gente sempre falava, não, ali você vira na UNEB e desce. É a quilômetros de distância, mas é sempre o ponto de referência. Sim. A gente tem aqui uma imagem que é uma apuração, né, de uma eleição da UNEB. Né? Os Então, papeizinhos. muito Sim, interessante. eleição direta sempre, a Universidade Democrática, né? Eleição para a reitoria, para as direções dos departamentos, é sempre um momento importante, né? E aí com os papeizinhos mesmo, né, do voto ainda não avançamos para a urna eletrônica, quem sabe nas próximas, né? A gente tem aqui uma imagem de 90, da década de 90, né? É uma imagem da UNEB, né? Acho que com uma outra configuração aí do campus. A entrada da universidade se dava por essa escadaria mesmo, né? O acesso da comunidade pela direita, ali virando para Engomadeira, e essa era a entrada principal mesmo da universidade. Né? É isso, interessante. Tem muita, porque é muito bonito, né? A estrutura é muito bonita, Sim, né, do sim. campus. Então a gente tem muitas imagens assim Sim. de fachada, né? Essa aqui mais contemporânea, digamos assim, dos anos 2000, né? Do início dos Isso. anos 2000. Isso, porque esse prédio da reitoria, ele tem uma arquitetura diferente Sim. mesmo. E ele já funcionou uma biblioteca. Né? Então, a biblioteca era nesse lugar, né? Depois que veio a reitoria e deslocou a biblioteca para um outro espaço que tinha sido um refeitório, tipo um restaurante. Né? Então, são as adequações, né, que a gestão vai fazendo para acomodar a comunidade acadêmica. E aqui a gente vai mostrar uma sequência, né, de imagens que é, na verdade, uma espécie de aproximação entre a história da UNEB e a história da tarde, que é o professor Edivaldo Boaventura. O professor Edivaldo Boaventura foi secretário de Educação, né, uma figura totalmente dedicada, né, à educação na Bahia. Foi secretário de Educação e foi na gestão dele que a UNEB foi criada. Anos depois, né, ele já fora do governo, ele se tornou diretor-geral de à tarde e continuou essa preocupação com a educação, né? Ele tinha uma total devoção ao projeto À Tarde Educação, né, que é um projeto aqui da tarde. E aí a gente tem aqui uma sequência de imagens do professor Edivaldo. Gente, saudoso professor Edivaldo. Foi secretário mesmo de Educação, ele tinha um amor pela universidade. Sempre colocava, né? Se eu não tivesse feito nada na vida, o simples fato de ter criado a universidade já me valia tudo, né? Então, ele é uma pessoa extremamente reconhecida, importante, né, para a nossa instituição, sobretudo pela multicampia, né, que foi algo trazido dele. Ele tinha, né, esse pensamento, né, de descentralização, né, de colocar os centros
né? E assim, ele tinha mesmo aqui no jornal, ele tinha toda essa dedicação e esse amor mesmo pela UNEB, né? A gente fazia muita coisa, acho que é por isso também um reflexo da forte presença da UNEB aqui no Centro de Documentação, é por conta dele, né, também. Agora veja, 20 anos atrás já se discutia internacionalização dentro da Universidade do Estado da Bahia. Né? Era um visionário, né? Hoje nós temos a filha de Edivaldo, que trabalha conosco como pró-reitora de planejamento. Tem uma marca de Edivaldo Boaventura também que eu acho interessante, que ele sempre se colocou muito forte na defesa da cultura, de Canudos, né? Sim, muito forte, né? Com o Parque Canudos. A memória né? de Castro Alves, né? Com o Parque de Cabaceiras. Isso. Então, ele sempre teve muito essa perspectiva de guarda da memória, dos processos históricos da Bahia. E a universidade é esse campo, né? De produção de ciência. Ele aqui num registro mais esportivo, já aqui como diretor de à tarde, né? Então... É bem jovem. Bem jovem. De camiseta. Bem mais à vontade. E a gente tem também aqui uma oportunidade de mostrar também uma parte do nosso material documental, né? Aqui, por exemplo, a revista da FAEBA, né? Então, a senhora contar aqui um pouquinho dessa publicação. É a primeira. O primeiro volume, que coisa mais linda. A primeira revista, né? Ela tem um marco importante. Continua viva a revista da FAEBA na nossa universidade, né? Inicialmente pensada na formação de professores, a UNEB produziu ciência e produz, né, durante a sua história toda dos 40 anos, muito fortemente na área de educação. Né? E essa revista ela é uma revista que ela é muito bem avaliada e até hoje os nossos docentes, estudantes dos mestrados, dos doutorados publicam nesse espaço, né, que demarca uma produção de ciência da universidade junto com a sua história. Interessante. Olha, Priscila, você que está na reportagem, né? Então, olha só, apresentar ela também o que funciona para os repórteres como pesquisa aqui, né? E a foto, inclusive, que a gente estava olhando há pouco. Sim, isso. E aqui é muito do que você falou. Agora há pouco, né? O UNEB possui muitas pesquisas e trabalhos que poucos conhecem, é o título da matéria. E o mais interessante, pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Sim. Porque como nós temos 158 cursos de graduação em todas as áreas, das humanas, exatas, da área de saúde, das engenharias. Então, essa produção de ciência, ela também é em todas as áreas, né? E não em todas as cidades. Hoje, quando a gente puxa o número dos nossos estudantes de iniciação científica e de projetos de pesquisa cadastrados na universidade, nós temos mais de 860 projetos. Então, só isso expressa, né, o quanto é uma universidade pulsante nessa produção. Nossa, o tanto que torna os alunos de fora do que eu digo assim, do ensino médio interessados. Aqui na própria matéria fala, cresce a cada ano o número de candidatos ao vestibular da UNEB. Sim, no último... Sempre procurando, porque já tem história, né? Muita história para contar e espalha. Um registro aqui importante, né? É de uma reportagem de 21 de novembro de 1997. 3 mulheres. Depois de 5 gestões realizadas por homens, 2 mulheres disputam e Ivete sai eleita a primeira reitora negra mulher. Né? É uma questão expressiva do ponto de vista da discussão de gênero mesmo, porque é um lugar eu diria assim, é um lugar de gestão, é um lugar que historicamente sempre foi próprio para os homens. Isso fica no consciente coletivo. Então, quando vem uma mulher e faz uma ruptura disso, é fantástico, porque a gente percebe um outro lugar da mulher na gestão de uma universidade. E aí, né? 3 mulheres, né? A professora Adriana, lembrando aqui, né? A disputas. professora Adriana é a segunda mulher, né? A segunda. Na gestão da universidade. Antes de Ivete, nós tivemos 6 homens, né? Depois de Ivete, outros 2 homens e eu volto agora também como uma mulher. Isso para a gente é um marco, é importante. Sim. E aí, né, continuando, né, aqui é uma reportagem sobre a vitória da professora Ivete Sacramento, né? E aí lembrar que a UNEB tem muitas instâncias também nessa questão das cotas, né? Para representatividade de gênero, quilombolas, né? Indígena, então acho que Isso, né? A primeira reitora negra do país, né? Para vocês verem, né? O quanto o racismo estrutural ele é fundante e o quanto para romper com tudo isso é necessário muita luta e verificar que é possível, né?
é possível a gente tirar todo esse pensamento que é extremamente racista e chegar em todos os lugares. Então, Ivete é um orgulho, né? Foi a primeira reitora mulher negra do país. Ela fala isso, né? De tudo que ela passou durante o período de gestora, que muitos insistiam em não reconhecer, inclusive na mídia, né? E ela demonstrou que é possível e marcou história com a criação do sistema de cotas. E a UNEB continua inovando, né? E a UNEB continua inovando. Nós tivemos depois também cotas para negros e negras e indígenas. E agora sobre vagas nós temos para ciganos, LGBTQIA+, pessoas do espectro autista, pessoas do campo. Então hoje a gente se constitui uma universidade que traz para dentro dela, de um processo democrático mesmo, todos esses marcadores sociais. Agora é a permanência desses marcadores, porque cada marcador também tem sua particularidade. Isso. E é bem a Bahia, né? A UNEB é bem a Bahia. E o bom é isso. Chegam na universidade, se tornam estudantes, depois continuam como pesquisadores, devolvem à universidade também como docentes e coordenadores de pesquisa esse lugar. Então é aquela questão, nós por nós. Então são esses marcadores falando por si, não fruto de uma pesquisa externa, como antes, né? Alguns iam, pesquisavam os grupos e traziam a visão. Agora não, são esses grupos que fazem as próprias pesquisas. E eu fico muito feliz de poder estar nesse movimento, nesse lugar. Olha, professora, outro registro aqui de uma publicação histórica, viu? É o caderno de resumos da primeira jornada de iniciação científica da UNEB, 1997. Gente do céu, 97, 30 de junho, né? Para você ver. E olha, quando abre o caderno, já traz todos os resumos dos trabalhos e uma quantidade significativa nas áreas de ciências da vida, exatas e humanas, ou seja, aquilo que eu falei, a UNEB produz ciência em todas as áreas do conhecimento, né? Bem interessante, é bom a gente ter acesso a esse material para cruzar com o que nós temos hoje, até para verificar, né, a evolução das pesquisas científicas na nossa universidade e na Bahia, né? Que e quantas jornadas depois dessas? E quantas? Nós já estamos, acho que esse ano já vai ser a 24ª, se não me engano, jornada de iniciação científica. Que lindo. Gente, tá vendo? Gostou, professora, desse passeio pela memória? Breve passeio. Vendo as pessoas, vendo a parte também arquitetônica da nossa universidade, né? E deslanchando também a temática que é o que move a UNEB, que é a universidade inclusiva. De fato, é uma universidade, né, diferente, diversificada, múltipla, tudo na universidade é assim, nessa dimensão. Tá vendo, gente? Nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Priscila. Obrigada, Cleidiane, pela oportunidade de fazer essa leitura aí, né? Mergulhar na história que até nos emociona.